Hello pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo João Anderson Bata, sou seu professor de Física e hoje a gente vai estar tentando continuar a nossa aula de Física, né, que teve alguns empecilhos aí durante a semana. Na segunda não foi possível, na terça não foi possível, na quarta também não foi possível e hoje eu vou disponibilizar essa aula para vocês, ok? Nós vamos continuar de onde paramos, mas assim, como a aula não conseguiu ficar gravada, eu peço encarecidamente que vocês tenham empatia, porque eu vou precisar gravar do zero novamente. A garganta está meio rouca, mas eu vou precisar gravar do zero, porque teve alunos que não conseguiram participar da aula no dia. Então, nós vamos necessitar recordar alguns conceitos. Então, se você já assistiu aquela primeira parte, até vetores e etc., você pode pular e chegar lá na frente, que é a parte de operações básicas, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula ela é voltada para a parte de sistemas de coordenadas com aplicação de vetores e operações vetoriais, as básicas no caso. Principalmente aqui, pessoal, o nosso intuito é fazer com que você entenda o que são vetores e as aplicações que ele tem em física, certo? Então vamos lá. O índice de hoje a gente vai trabalhar basicamente com grandezas vetoriais, relembrar das nossas últimas aulas, definir aqui o que é um vetor, sistemas de coordenadas, operações vetoriais básicas. Então vamos lá. Inicialmente, eu gosto sempre de apresentar que na física a gente trabalha com grandezas, ok? E elas se dividem em três tipos básicos. São grandezas adimensionais, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas adimensionais são grandezas físicas que não necessitam particularmente de uma unidade de medida. Elas são representadas apenas por números. Então aqui são representadas apenas por coeficientes, né? Por números. E a exemplo, eu gosto sempre de colocar o mesmo, que é o mais comum. O exemplo é o coeficiente de atrito. Tanto de atrito estático quanto de atrito cinético. O coeficiente de atrito ela é uma grandeza que relaciona o quanto duas superfícies elas têm uma determinada aderência entre elas. Então, o quanto uma superfície desliza sobre outra, por exemplo. Tem um númerozinho associado a esse deslize, que é chamado coeficiente de atrito. E ele é uma grandeza adimensional. Por quê? Porque ele só vai dizer assim, o coeficiente de atrito, que a letra dele é essa, vale 0,5. E não vai dizer mais nada, porque não precisa dizer mais nada, é só isso. Só isso já é necessário para que você entenda o que pelo contexto, esse número. É o coeficiente de atrito, que lá na frente vocês vão encontrar algumas aplicações para eles. Grandezas escalares. Grandezas escalares são grandezas que não variam independentemente do sistema de coordenadas analisado. Como assim, professor? Basicamente, você só vai precisar de um número e de uma unidade de medida para definir a grandeza. Você não vai precisar de mais nada, nem de sentido, nem de direção, nem de nada. Você vai falar a grandeza e automaticamente as pessoas ali por convenção vão saber do que você está falando, independentemente do sistema. Então são grandezas representadas aqui, representadas por número, vou dizer assim, né, que são coeficientes, números, e unidade de medidas. Exemplo. Nossa, esses aqui são as mais comuns, né, do nosso cotidiano. Quando eu digo, nossa, a temperatura hoje está a 50 graus Celsius. É preciso dizer que esses 50 graus Celsius é para a esquerda ou para a direita? Não faz nem sentido, né, gente? Então aqui, quando eu falo, por exemplo, de temperatura, ela é uma grandeza que a gente chama grandeza escalar. Ou seja, quando eu falo 50 graus Celsius, né, ou 3 graus Celsius, que seja. 3 graus Celsius é uma temperatura muito baixa, mas você não vai dizer 3 graus Celsius para cima, 3 graus Celsius para baixo, não, você não vai dizer esse tipo de coisa. Massa é a mesma coisa. Quando você fala, amiga, eu perdi 3 quilos, ela não vai dizer assim, você perdeu 3 quilos para onde? Para o lado, para cima? Não, vai dizer 3 quilos é 3 quilos. Não importa. Então, quando eu falo assim, 3 quilogramas, eu estou falando de massa. E às vezes nem precisa dizer que é massa. Pelo contexto, você sabe que tem um número e uma unidade de medida. E isso é suficiente para que você entenda pelo contexto
do que se trata nesse sentido. Já as grandezas vetoriais não. São grandezas representadas por vetores. São representadas por abstrações matemáticas que a gente define como sendo vetores. Representadas por vetores. E o que é isso? Vamos ver posteriormente. Mas os exemplos mais clássicos é força. Porque quando a sua mãe diz assim, empurra essa mesa, você não vai empurrar essa mesa para baixo, nem para cima. Primeira coisa que você deve fazer, conselho, você pergunte para sua mãe a direção que você deve aplicar essa força. Então, empurra essa mesa? Sim, mamãe. Para onde? Por quê? Porque a força que você vai aplicar não pode ser desnecessária e ela precisa de uma direção para fazer sentido. Da mesma forma, a velocidade. Quando você analisa um objeto em 3 dimensões, você precisa dizer a velocidade dele. Se eu dizer assim, um pássaro passou a 20 km por hora. Sim, filho, ok, mas 20 km por hora para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Você vai precisar dizer esse tipo de coisa. Então, força, velocidade e aceleração são grandezas físicas chamadas grandezas físicas vetoriais, certo? Que são representadas por vetores. Ok, e o que são vetores? Voltamos aqui. O que são vetores? Vetores são representações matemáticas. Ele não é um observável. O que significa isso, professor? Significa que você não vai ver um vetor na rua, por exemplo. Você vai realizar uma medida e você não vai encontrar um vetor. Você vai encontrar uma medida. E essa medida pode estar associada a um vetor. Entendeu a diferença? Quando você realiza um determinado procedimento físico, você vai encontrar comprimento, massa, temperatura, o tempo que ele levou para realizar esse processo, esse fenômeno. Mas você não vai encontrar um vetor, porque um vetor é uma representação matemática. Certo? Sabendo que ele é uma representação matemática, qual é a definição dele? É um segmento de reta, colocar em outra face, orientado em outra linha, que possui 3 grandes características. Possui módulo, direção e sentido. E o que é cada uma dessas coisas? São 3 linhas, e essas 3 linhas eu quero destrinchar com vocês para quem não assistiu. Pessoal, primeiro, o que é segmento de reta? Para entender o que é um segmento, se você já tem familiaridade com essa palavra, ela representa parte, pedaço, né? Seção de alguma coisa. Segmento de reta é um pedaço de uma reta, certo? Certo. Mas o que é uma reta? Uma reta, a definição de reta, ela é um axioma dentro da geometria. O que significa isso, professor? Axioma é uma coisa que não tem demonstração. É uma coisa que é por si só a definição. Então, quando eu digo ponto, não existe definição de ponto. Um ponto é um axioma. Quando eu digo reta, no máximo você vai dizer é um conjunto de pontos que possui a mesmo coeficiente angular. Mas isso não é bem uma definição, é um axioma. É a partir desses axiomas que se constrói todas as teorias matemáticas. Na física a gente tem coisas parecidas. A gente tem axiomas, a gente tem conceitos e princípios postulados que a partir deles a gente destrincha todas as outras. Mas esses primeiros a gente não define. A gente não demonstra. Então, o segmento de reta, primeiro você tem que entender o que é uma reta. Uma reta, ela é uma sucessão de pontas infinito, né? É infinito de um lado a outro, mas todos os pontos têm a mesma inclinação, ou seja, eles não fazem curva. Todos eles têm a mesma inclinação. Por isso que é chamado de reta. Certo? Então, uma reta ela é infinita. Se ela é infinita, ela não possui nem início e nem fim. Então, ela vai de um infinito, lá do menos infinito, até o mais infinito, lá do outro lado. Isso significa que ela não tem fim. Agora, quando eu defino uma origem e digo, olha, ela vai começar aqui, em ordem de origem, e vai até o infinito, deixa de ser uma reta. E percebe que ela é só metade de uma reta? Como ela é só metade, ela recebe o nome de semi-reta. Por que semi-reta? Porque ela possui início, mas ela não possui fim.
ou pode ser ao contrário. Ela não possui início, ela vem lá do infinito e acaba nesse ponto aqui, que eu chamo de extremidade. Também pode ser. Então a diferença, reta é infinita. Semirreta possui início, mas não possui fim. Certo? Então aqui, ó, possui início e não possui fim. E o segmento de reta, ele fecha esse conceito. Então o segmento, ele vai ter uma origem e ele vai ter uma extremidade. Ou seja, ele vai ter início e fim. Isso é o que eu chamo de segmento de reta. Então, se aí no formulário de vocês, lá do formulário da aula, vai perguntar assim, defina o que é segmento de reta. Você vai dizer que segmento de reta é um pedaço de uma reta, ou uma seção de uma reta, ou uma parte de uma reta, que é definida entre origem e extremidade, ou seja, início e fim. Então, a principal característica do segmento de reta é que ele possui início e fim. Certo? É isso. Isso é segmento de reta. Então, essa primeira linha aqui, ó, já foi. Tem a segunda linha, orientado. Ele é um segmento de reta orientado. O que é isso? Orientado significa que você vai indicar graficamente onde é a extremidade dele, certo? Aqui você vai indicar a extremidade. Porque, veja, a origem e extremidade é definido, né? Então, você pode dizer que a origem e extremidade, esses dois pontos, mas aí depois você vai fazendo conta, e depois você não lembra quem foi que você definiu como origem e extremidade. Então, o fato dele ser orientado serve justamente para isso. Porque quando você define a extremidade, então você vai ter um ponto e você vai ter outro. Qual é a minha extremidade? Essa. Pois então nessa eu vou colocar uma seta. Então essa seta aqui, o simples fato de eu colocar uma seta indica a extremidade. Então aqui eu sei que isso aqui é a minha origem e eu sei que isso aqui é a minha extremidade. Pronto. Isso é ser orientado. Então, segmento de reta orientado é um pedaço de uma reta que tem a indicação da extremidade com uma seta. Pronto, é isso. Agora vem para as principais características que vai ser cobrado de vocês, né? Que ele possui módulo, direção e sentido. Acho que cabe aqui. Eu vou tentar colocar aqui módulo, direção. Eu vou tentar colocar bem aqui, sentido. Módulo, eu já falei anteriormente, vou falar novamente. Módulo refere-se ao valor do vetor, refere-se ao tamanho, em quantas vezes ele é dividido. Por exemplo, se aqui ele tivesse 3 pedacinhos, eu diria que esse vetor possui 3 unidades, ou seja, o módulo dele vale 3. Então, módulo, também chamado de magnitude, refere-se ao tamanho do vetor. Certo? Tamanho. Travou a caneta, Jesus? Não. Beleza, graças a Deus. Tamanho, certo? Então, módulo refere-se ao tamanho. Basicamente, é quantas unidades ele é dividido. Ou seja, é o valor que ele apresenta. Então, se eu digo que um vetor tem 5 unidades, quaisquer, o módulo dele é 5. Se eu digo que ele tem 20, bom, vai ser 20, entenderam? Então, o módulo é bem simples. Você vai olhar o vetor. Às vezes ele vai estar divididozinho assim, ó. E você vai dizer, olha, esse vetor tem 4 unidades. Ou às vezes não, ele vai estar só um traço e vai ter aqui do lado o nomezinho dele. Os vetores são representados por letras, com uma setinha em cima. Então toda vez que você vê uma setinha assim, uma letra com uma setazinha em cima, é um vetor, certo? É só para dizer que é um vetor, que não é um ponto, que não é uma reta. Então, quando você vê assim, ó, eu posso chamar ele, por exemplo, vou colocar de azul, perdão. Vou colocar de azul aqui. Esse vetor eu vou chamar ele de V, mas para não confundir ele com um ponto, com uma reta ou com qualquer outra coisa, eu boto uma setazinha em cima. Então, eu já sei que isso aqui é um vetor. E esse vetor, ele tem 4 unidades. Quais são essas unidades, professor? Pode ser qualquer uma daquelas. Força, velocidade, pode ser velocidade, ó. Por exemplo, certo?
Deixa eu apagar aqui e fazer da mesma cor para ficar coerente depois, para vocês não se perderem. Tá aqui, ó. Pronto. Então tem duas formas de representar um vetor, certo? Ou eu faço o segmento de reta orientado e divido essas partes em essas unidades e conto, ó, 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Ou eu faço só uma unidade e especifico ao lado o nome dele, aqui, ó. Aqui é o nome dele, a letra que vai representá-lo, com uma setinha em cima para diferenciar de ponto, reta, essas coisas. E aqui, olha aqui do lado, isso aqui é o módulo, 4 metros por segundo. Mas perceba que 4 não é um valor, você não consegue definir tudo a partir disso. Você vai precisar definir, por exemplo, a orientação. Essa orientação tem a ver com a direção, certo? Então, a direção, pessoal, tem a ver com o eixo adotado, eixo de coordenadas adotado. Nós utilizamos o eixo cartesiano, que é o eixo lá de Descartes, que tem o x e tem o y, né? Abscissa e ordenada. Mas eu vou colocar, por exemplo, aqui bem simples. Quais são os eixos que a gente tem? A gente tem dois eixos. A gente tem o eixo horizontal, e tem o eixo vertical. Pronto. Então, esses vetores que eu estou desenhando até agora, é bem simples dizer a direção deles. É só dizer em qual eixo ele se encontra. Ele se encontra no eixo horizontal? Então, ele tem a direção horizontal. O vetor está para baixo. Então, ele está na direção vertical, certo? Ele mede, então, 4 metros por segundo na horizontal. Olha lá como está lá do lado ali, ó. Então percebam que a direção é muito simples também. Então você vai olhar o vetor, quando você estiver fazendo questões, você vai olhar o vetor, você vai olhar aquela seta e vai dizer, esse vetor aqui, ele tem um módulo de 5 metros por segundo, está na direção horizontal e por fim só basta o sentido. O sentido é por convenção. Vou colocar aqui, ó. Vermelho, né? O sentido é o seguinte, pessoal, ó. Esse ponto aqui é definido como sendo a origem, né? A origem do meu eixo. Então, no meu caso, ó, quem está para a direita, eu digo direita do zero. Esse aqui é o zero, a origem. Então, quem está à direita é positivo. E quem está à esquerda dele é negativo. Certo? Da mesma forma no eixo vertical, quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo. Então, que fique claro que segmento de reta, um pedaço de reta, orientado serve para indicar a extremidade, módulo é o tamanho dele, qual o tamanho dele, se ele é grande, pequeno, etc. A direção refere-se ao eixo de coordenadas, se ele está na horizontal, na vertical, ou se ele está em algum ângulo em relação a esse eixo. E sentido, se ele está no sentido positivo ou negativo, dependendo do meu sistema de coordenadas. Se eu definir aqui como zero, quem vai para a direita é positivo e quem vai para a esquerda é negativo. Isso aqui é a definição matemática de vetor, beleza? Então eu vou criar agora alguns exemplos para a gente poder treinar isso rapidinho, beleza? Para a gente encontrar módulo, direção e sentido. Lembrando que os mais importantes, pessoal, na vida de vocês como físicos, vai ser encontrar o módulo, a direção e o sentido. Matematicamente é que eu defino isso aqui como sendo segmento de reta orientado. Mas assim, as perguntas que vão ser feitas para vocês, tanto na avaliação, agora, posteriormente e para sempre como físicos que vocês vão ser, é módulo, direção e sentido. Beleza? Então vamos ver como é que isso aqui cai para vocês. Perdão. Vamos lá. Primeiramente, vou desenhar 3 exemplos, como eu fiz na aula passada, né? Exemplos. Desses exemplos, eu vou desenhar uma bola de futebol caindo. Perdoe a minha falta de desenho aqui, viu, pessoal? Para não perder muito tempo. Uma bola de futebol. Vou desenhar um projétil de arma de fogo. E vou desenhar um canhão lançando uma bola. Pronto.
Então, essas três vai ter algum... então, assim, associado a cada um desses exemplos que eu coloquei, vai ter uma grandeza física vetorial associada a elas. Perdão? Vai ter uma grandeza física associada a elas. Uma grandeza física vetorial. Se é uma grandeza física vetorial, ela é representada por um vetor. Então, aqui eu vou colocar um vetor que eu vou chamar vetor V. Ó, um vetor V. Lembrando que essa setinha serve para indicar que é um vetor. Vou colocar aqui embaixo. Um vetor que eu vou chamar de V. Aqui eu vou ter um outro vetor na horizontal aqui, ó, chamado de F. Ó, com uma setinha em cima, que todo vetor tem que ter essa setinha. E por fim, vou colocar um outro vetor aqui, ó, que eu vou chamar de A. A com uma setinha em cima. Aqui eu vou dizer que ele vale 2 metros por segundo ao quadrado, é uma unidade de medida. Ele vai estar formando um ângulo aqui de 30 graus, 35 graus. Certo? Aqui eu vou dizer que esse valor vale 15 newtons, unidade qualquer. Eu podia colocar U, viu, pessoal? Mas eu não vou colocar. Quem coloca U são os matemáticos, eles colocam U, quando eles vão dar aula. Aqui não, já vamos dar um valor para esse U. U é unidade, então aqui a minha unidade é metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Aqui N de Newton. E aqui eu vou colocar 15 metros por segundo, que é de velocidade. Foi por isso que eu escolhi V, F de força e A de aceleração. Certo? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, vamos encontrar o módulo, a direção e o sentido. O módulo é o mais fácil, né, não, gente? O módulo é o valor mais fácil. Significa em quantas unidades esse vetor é dividido. Bom, não tem a divisãozinha dele aqui, como eu mostrei anteriormente. O que é que tem associado a ele? Tem o número. Então eu vou pegar o número, o módulo, a magnitude, o tamanho. Então o módulo dele é 15. 15 metros por segundo, 15 unidades. Certo? Podia estar aqui, pessoal, por exemplo, qualquer outro valor, certo? Mas eu coloquei 15 só para ficar aqui bem mais simples, né? Então, o meu módulo é 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Beleza. Direção e sentido, vocês têm que lembrar do eixo de coordenadas de vocês. Do eixo de coordenadas. E para isso eu vou puxar a tela preta. A tela preta me diz o seguinte, ó. Quando você tem o seu eixo de coordenadas, você tem geralmente o eixo X e o eixo Y. Certo? Em duas dimensões. Isso aqui é o eixo de duas dimensões. Aqui é a minha origem. A minha origem é o meu zero. Então, às vezes, tem gente que coloca a letra O e tem gente que coloca o zero mesmo. Eu vou colocar a letra O para você lembrar que é a origem. Então, quem está à direita, ó, do zero para frente, qualquer valor aqui, pessoal, ó, ela é um valor positivo. Ou então, se o vetor estiver apontando para a direita, em qualquer lugar, se ele estiver apontando para a direita, ele é positivo. Ou então, se ele estiver apontando para cima, ele também é positivo. Então, por exemplo, um vetor que esteja para cima ou um vetor que esteja para a direita, eu digo que esses vetores eles são positivos. Perdão. Ok? Então, eles são positivos. Ao passo que, vamos lá, se eu colocar aqui, ó, qualquer valor, pessoal, voltando aqui, ó, para a esquerda ou para baixo, é negativo. Então, aqui é negativo e aqui também é negativo. Ou seja, se eu tiver um vetor apontando para baixo ou apontando para a esquerda, esses vetores, eles são vetores, né, negativos, por assim dizer, negativos. Eles estão no sentido negativo, certo? Eles estão no sentido. Então, lembre, ó, esse eixo branco, os brancos são para dizer se ele é horizontal ou vertical. Isso é a direção. Depois que você define a direção, você precisa dizer se ele é positivo ou ele é negativo do eixo. Certo? Então, vamos lá. Ó. A minha direção aqui, desse vetor, é qual? Qual é a minha direção? Perceba que a minha direção, ó, está em pé o vetor.
Se ele está em pé, a direção é vertical ou é horizontal? Hein? Então, eu senti aí que você respondeu que é vertical. Então, ele é um vetor que tem módulo 15 metros por segundo, direção vertical. E o sentido? Qual é o sentido? Sentido, ó, para baixo. Então, eu posso escrever, por exemplo, sentido para baixo do eixo Y, que é o vertical. Ou eu posso só escrever assim, ó, menos Y. Esse aqui é o jeito mais preguiçoso que tem. Você coloca o menos, que significa que ele é negativo, né? Para baixo. Então, ele está apontando para baixo. Se ele tivesse para cima, eu ia colocar mais Y. Certo? Então, assim, ó, às vezes, por exemplo, esse sinal de menos vai aparecer aqui, ó. Menos. Então, se aparecer aqui menos 15 metros por segundo, ó, por exemplo, vou colocar aqui. Se aparecer aqui, ó, menos 15 metros por segundo, se nada disso aqui for dado, você já sabe que esse menos é para baixo. Certo? No sistema de coordenadas que você adotou. Mas eu vou tirar aqui, ó, porque ou você tem esse menos 15 metros por segundo, ou você tem o vetor e o 15. Geralmente assim, certo? Geralmente assim. Então, bem simples, né? Módulo é o tamanho, a direção é o eixo, e o sentido é se ele é positivo ou negativo, né? Se ele está para cima ou está para baixo, se ele está para a direita ou se ele está para a esquerda. Beleza? Vou apagar essa parte aqui. Agora vamos lá no verde. Aqui, ó, do projétil. Então, eu vou ter o meu módulo, eu vou ter a minha direção, vou ter o meu sentido. O que isso aqui significa? Vamos lá. Quem é o meu módulo? Aqui, ó, o meu módulo, por coincidência, é 15 também. Aqui é 15 newtons. É o valor numérico. Qual é a direção? Olha, agora ele está assim, pessoal. Lembra do horizonte que fica assim, né? Aquele pôr do sol e tal. Está no horizonte. O horizonte é deitado. Então, aqui ó, está na horizontal. Show de bola. E o sentido? Qual é o sentido? Bom, o sentido é para a direita. Ó, sentido para a direita. Ou ele está no sentido positivo do eixo. Perceba que ele está indo para a direita. Se ele é para a direita, ele está no sentido positivo do eixo X. Olha aí. Então tem essas duas formas de explicar. Nos livros, pessoal, quando vocês estiverem resolvendo questões lá do Resnick, do Holliday, que são de Física 1, vocês vão ver que vai ter muito isso aqui. E por fim, né, esse aqui que geralmente causa mais dúvida com as pessoas, é esse aqui, que precisa do módulo, direção e sentido. Isso aqui é mais difícil de definir, mas vamos lá. Quem é o módulo dele? Fácil, o módulo é o valor numérico. Então, aqui é 2 metros por segundo ao quadrado. A direção, agora é complicado, porque, veja, ele não está nem no eixo X, aqui. Ele não está nem no eixo X e não está no eixo Y. Então, perceba que ele está entre X e Y. Mas você não pode colocar isso aqui. Então, você tem que dizer qual é a inclinação que ele se encontra em relação a um dos eixos. Aqui me diz, ó, que em relação ao eixo X, ele está formando quantos graus? 35 graus. Certo? Então, aqui ó, a direção dele ó, é formando 35 graus com o eixo X. A direção e o sentido para cima. Então, aqui ó, a direção formando 35 graus com a horizontal. E o sentido? Para cima, né? No caso aqui, para a direita, né? Para a direita. Por que não para cima, professor? Porque para cima, quando você faz a relação de para cima, você está tomando em consideração o eixo Y. Como aqui você está escrevendo esse vetor em relação ao eixo X, então ele está indo para a direita, certo? Formando 35 graus com o eixo X
para a direita e para cima. Pronto, ficar mais legalzinho assim. Certo? Então, ó, até aqui a gente parou a nossa última aula, certo? E eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Eu vou fazer 2 vídeos porque aí fica mais simples, porque aí quem não assistiu primeiro assiste esse aqui. E quem já assistiu essa primeira parte lá na aula, assiste a próxima aula, beleza? Então nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, pessoal.